assim que a gente tem que ser com a nossa casa, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que estar sempre relembrando, porque parece que a gente vai esquecendo quando a gente não lê, quando a gente não fala sobre alguns assuntos, né? É assim, Deuteronômio capítulo 13. Nós terminamos o 12 semana passada, e então nós vamos caminhar para o 13 hoje, tá? Deuteronômio capítulo 13. Eu vou ler ele inteiro, porque ele vai falar sobre um assunto só. Então a gente já aproveita para ver o contexto e aí a gente vem falando um pouquinho em seguida. Deuteronômio capítulo 13 diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a ele somente. Cumpram seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para nelas morarem, surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade, ficar comprovado que se praticou esse ato detestável no meio de vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique elas em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que hoje que estou dando a vocês e fazendo o que é justo para ele. Capítulo 13 de Deuteronômio, nós acabamos de ler, né? E a gente percebe um alerta, simplesmente um alerta de Moisés. Aqui não existe, inclusive, nenhum versículo que é o próprio Deus falando, mas todo o capítulo 13 é Moisés alertando, trazendo realmente um alerta sobre isso, porque, na verdade, já existe uma lei dada lá em Levítico a respeito dessa questão de apedrejamento para aqueles que se levantarem contra o Senhor, instigando o povo, né, a pecar contra o Senhor. Então, o alerta de Moisés no capítulo 13 é a respeito de pessoas que podem se dizer profetas. Ele fala, né, capítulo 13, versículo 1, olha o que está escrito aí para a gente já entrar no texto. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los,
não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. E aí vai falar que é o próprio Senhor, né? Ó, o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Então percebem que é o próprio Deus que muitas vezes permite, não é ele quem manda, mas ele permite que falsos profetas se levantem, ele permite que falsos mestres se levantem, porque como o coração do homem, ele é totalmente enganoso, e o ser humano, ele tem essa ganância por poder, por domínio, né? O Senhor entrega esse ser humano com a maldade no coração por si próprio. Então, a pessoa que tem esse desejo, essa ganância por dominar o próximo, por adorar outros deuses, por desobedecer a Deus mesmo, Deus o entrega aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, e essa pessoa realmente fica aí à mercê de estar entrando com doutrinas totalmente falsas no meio do povo. Então é isso que Deus está falando. Se aparecer alguém no meio de vocês, isso está falando no meio de Israel, né? Então pode ser alguém de fora, ele está falando aqui, pode ser alguém da própria família, um pai, um irmão, né? Então pode ser qualquer pessoa que esteja ali no seu ambiente de convívio. Se essa pessoa se levantar dizendo que sonhou algo ou que Deus falou com ela, e se o que ela está dizendo nos leva para a adoração a outros deuses, nos leva a nos inclinarmos a doutrinas que não estão na palavra de Deus, Deus está sendo enfático no capítulo 13 para Israel de que essa pessoa deveria ser morta. Elisângela, mas e hoje? Como faz? Não, essa pessoa não deve ser morta literalmente, mas ela deve ser tirada do meio do povo. Isso Paulo vai escrever nas suas cartas, que a pessoa que ela é um anticristo, aquela pessoa que traz falsos ensinos, que traz heresias para dentro da igreja, ele deve ser expulso. A igreja católica chama isso de excomungar, né? Então você tem que expulsar, pôr para fora mesmo do ambiente da comunidade, porque essa pessoa vai levar muitas outras pessoas para o pecado, para a idolatria, para a adoração a outros deuses. Então a gente sabe que a morte literal aqui no tempo de Israel, ela era necessária. Por quê? Por que Deus permitia que a morte acontecesse aqui nesse momento? Por que a pessoa deveria ser apedrejada? Literalmente ela deveria morrer. Porque não havia outra maneira deles conseguirem se livrar, né, do problema no meio do povo se isso não acontecesse. Fora isso, o que Deus está instituindo é exemplo moral, exemplo de conduta. Então não existia uma cadeia onde pudesse prender a pessoa lá, ela ficava lá presa e não ia ter convívio com outras pessoas. Então Deus institui a morte dessa pessoa porque justamente não haveria outra possibilidade de haver um conserto, de haver uma limpeza no meio de Israel desse tipo de doutrina, se não fosse através da morte dessa pessoa. Então isso trazia temor, isso trazia reverência maior a Deus, né? Porque como existia uma lei muito rígida a respeito de falsos ensinos, de heresias, né? De buscar outros deuses no meio de Israel, então as pessoas com certeza elas iam temer muito mais a Deus, né? Elas iam pensar duas vezes antes de cometer uma barbárie dessa, né? De buscar outros deuses, de adorar outros deuses. Então Deus está dizendo literalmente, aliás, Moisés alertando essa nova geração a respeito deles não se entregarem a essas falsas doutrinas, a essas falsas idolatrias, a buscar outros deuses no meio de Israel, porque isso traria prejuízos espirituais e também físicos através da morte dessa pessoa. Então o alerta é para todo Israel e o alerta fica para nós hoje. Cada vez que a gente deixa de dar ouvidos à palavra de Deus, à doutrina, à sã doutrina, né? Todas as vezes que a gente fecha a Bíblia e deixa de buscar a Deus, deixa de buscar a palavra, deixa de compreender o que a palavra realmente diz para nós, nós estamos nos deixando levar por falsos ensinos, por falsas doutrinas, por falsos mestres, por falsos profetas. Por quê? Porque eu deixo de estar de olho
na palavra, no ensino que o Senhor deixou para mim, na doutrina que ela é colocada dentro da palavra como santa e poderosa para nós. E às vezes a gente dá ouvido a esse tipo de ensinos e de heresias. Então Moisés está alertando em todo o capítulo 13 a respeito disso. E ele fala que eles precisam estar atentos, seja de que lado vier, né, esse falso profeta ou esse sonhador. E fala que é o próprio Deus quem está permitindo que isso aconteça. Aí ele termina falando a respeito dessa questão da obediência no versículo 18. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que estou dando a vocês e fazendo o que é justo para ele. O que vai acontecer? A misericórdia de Deus estará sempre com eles. A compaixão do Senhor estará sempre com eles. É o que ele está falando aqui no versículo 17, ó. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se, conforme prometeu, sob juramento aos seus antepassados. O finalzinho do texto aqui do capítulo 13, ele vai falar sobre quando eles encontrarem alguém, o final aqui, né, que tente levar Israel a pecar, essa região onde a pessoa mora, ela deve ser totalmente destruída. Por quê? Porque essa região está sendo um palco de adoração a outros deuses. Então, se nós temos uma localidade que está dando lugar, né, que está dando adoração a outros deuses, Deus diz: queime, mate todas essas pessoas que estão ali, para que esse mal seja tirado do meio de vocês. Não permita que isso permaneça, né? Então a gente precisa estar sempre alerta, porque Deus trouxe esse alerta para Israel e às vezes as coisas vão entrando de forma muito sutil e muitas vezes Israel pecou contra o Senhor justamente por deixar com que essas coisas sutis, pequenas coisas, né, entrassem no meio deles, deixassem penetrar no meio deles, e essas falsas doutrinas, essas falsas profecias, elas eram inseridas no meio de Israel e eles acreditavam, infelizmente. Por que eles acreditavam? O texto diz: porque o sinal que aquele falso profeta apresentou aconteceu. Então isso aqui está ligado a justamente sinais e maravilhas que o anticristo vai fazer no final dos tempos, de que um falso profeta faz através de demônios atuando na vida dele, e isso é real, nós sabemos. Satanás tem poder de se transformar até em anjo de luz para enganar os cristãos, para enganar os filhos de Deus. Se nós não estivermos alicerçados no Senhor, nós seremos enganados por falsos mestres, por falsos profetas, porque os sinais que eles vão apresentar serão reais, vão acontecer. O fulano de tal foi ali, orou e a pessoa foi curada. Sim, orou e foi curada, exatamente. Mas quem disse que ele não é o falso profeta, se ele não estiver pregando o verdadeiro evangelho? Se ele estiver pregando alguma palavra que esteja totalmente contrária à palavra de Deus, se ele estiver levando o povo a idolatrar ele ao invés de Jesus, entende? Então a nossa percepção a respeito do que é realmente adorar outros deuses, do que é nos afastarmos da verdadeira adoração ao Senhor, é o que todo cristão precisa fazer. Nós precisamos estar alertas a esse tipo de pessoa, a esse tipo de falso profeta, a esse tipo de falso mestre, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, Paulo vai dizer, né? Então, os cristãos que verdadeiramente estão alicerçados em Cristo, que buscam na palavra esse conselho, esse guia de vida, dificilmente serão enganados por qualquer tipo de doutrina que é pregado. Agora, se a Bíblia ela fica fechada o tempo inteiro, se eu só fico me alimentando do que os outros falam, a tendência é que, se a pessoa falar algum tipo de heresia ou alguma falsa doutrina, eu vou cair, porque eu não conheço a Bíblia, né? Essa é a grande problemática. Israel está sendo alertado de que eles tomem muito cuidado com esse tipo de falso profeta, com esse tipo de falso sonhador, ele fala aqui, né? Porque as profecias, elas estavam muito ligadas a sonhos, né? José sonhou,
tantas pessoas sonhou, Daniel teve sonhos também, né? Então, a profecia no Antigo Testamento, ela está muito ligado não somente ao Espírito, né? Trazer realmente uma profecia, mas Deus falava muito com os homens através de sonhos, justamente porque o Espírito estava morto. Então Deus precisava usar de outras maneiras para falar. Mas Satanás também usava esses mesmos artifícios para falar com as pessoas, para que elas fossem enganadas, dizendo-se Deus, fazendo-se de anjo de luz e aí tentando enganar os filhos de Deus. Assim como foi no Éden, gente, com a serpente, Satanás continua tentando, através de mentiras, através de heresias, através de falsas doutrinas, através de distorção da palavra, tenta trazer novamente a adoração a ele, né? Tirar o nosso foco da adoração ao Senhor. Amém? Então, capítulo 13 é isso. Moisés está alertando o povo que tomem cuidado com falsas profecias, com falsas palavras, e que se alguém te chamar para adorar outro Deus, que não seja o Senhor, que você diga não diante dessa chamada. E às vezes isso é sutil, tá? Essa questão de adorar outros deuses não está ligado à adoração a imagens de escultura simplesmente, né? Quando eu tiro, tem uma frase que eu postei recentemente nas minhas redes sociais que eu acho que fala muito a respeito disso. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, no centro do teu coração, nas suas prioridades, tudo que tomar o lugar de Deus na sua vida é o seu ídolo. Então, se o nosso trabalho é mais importante do que o Senhor, o meu trabalho é o meu ídolo. Se o meu marido ou a minha esposa é o principal na minha vida, eu deixo tudo para obedecer ao meu marido, para estar com o meu marido, o Senhor fica sempre em segundo plano, o meu marido ou a minha esposa se tornaram o meu ídolo. Se os meus filhos, eles têm a primazia na minha vida, se eu dou mais lugar, né, na minha vida para os meus filhos, então eles se tornaram ídolos. Se as redes sociais hoje realmente tomaram o lugar do seu tempo com a palavra, do seu tempo de oração, do seu tempo de meditação na palavra, então as redes sociais se tornaram o meu ídolo. Então percebem que essa questão da idolatria, de adorar outros deuses, está muito mais ligado àquilo que toma o meu coração. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que tem valor na nossa vida? Aquilo que tiver mais valor na nossa vida é o nosso ídolo. Então a gente precisa sempre estar sondando o nosso coração para saber isso, tá bom? Capítulo 14. Vamos ler por partes aqui, mas vai ser bem fácil a gente passar por esses capítulos aqui, porque vai falar, relembrar, né, sobre algumas ordenanças, alguns rituais que Israel deveria fazer. Capítulo 14. Paz, pastor Marcos, chegou aí. Soninha já tinha dado a paz. Renatinha, vamos que vamos. Capítulo 14 de Deuteronômio. Vamos seguir aqui. Capítulo 14 de Deuteronômio. Vamos ler essa primeira parte até o versículo 21, do 1 ao 21, tá? Capítulo 14, do 1 ao 21. Vamos ler. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não tem casco fendido. São impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas e nem escamas. É impura para vocês.
Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não as comam, mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Então, esses textos aqui que a gente acabou de ler, do capítulo 14, nós estudamos eles em Levítico 11, Levítico 17, ele tem Levítico 27. Então, todos esses versículos que a gente acabou de ler, eles já foram estudados, porque Deus foi falando, né, sobre essas regras de alimentação lá em Levítico. Então, não vou perder tempo em explicar de novo cada um deles aqui, porque está lá em Levítico. Então, se vocês não assistiram essa aula, ou se não viram, deem um pulinho lá em Levítico e dá uma olhada, porque vale bem a pena. Deus vai falar isso por causa da questão da pureza mesmo, né? Por causa da santificação. Mas, Elisângela, o que isso tem a ver? Tem a ver que Deus determinou que isso não era bom para o seu povo, por N situações, por saúde, por questões espirituais, e o Senhor conhece. Nós não conhecemos a profundidade disso, mas o Senhor conhece. Então, questionar uma ordem do Senhor, muitas vezes, é questionar o próprio Deus a respeito da sabedoria que ele tem. Então, ele determinou que alimentos eram puros e outros impuros, e pediu para que Israel, para o seu povo, ele fala no final aqui que eles poderiam até dar esses alimentos para estrangeiros. Então, se a outra pessoa que não é consagrada ao Senhor quiser comer, ela tem liberdade, mas você que é consagrado, separe-se, realmente consagre-se. Então, isso tem a ver com obediência, isso tem a ver com realmente se separar para Deus, né? Ser santo. Então, a gente precisa entender que algumas coisas nós não vamos entender dentro da palavra com exatidão, mas obedecer vale muito a pena, porque nós teremos a recompensa a respeito disso. Saúde no corpo, saúde espiritual, então isso estava muito ligado a isso, né? A gente está falando de uma época onde a higiene e saneamento não existia, né? Então imagina viver em comunidade em meio a todo tipo de doença que poderia acontecer no corpo humano, justamente por causa do pecado. Então Deus separa o seu povo e diz: vocês só vão comer aquilo que eu determino que é puro. É isso, tá? Vamos seguir a partir do versículo 22. Ele vai falar sobre a entrega dos dízimos. 22, nós vamos até o finalzinho do capítulo 14. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedades nem heranças próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedades nem herança e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se
e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então aqui está falando sobre o princípio do dízimo, né? Então eu me impressiona muito o Senhor falar com tanta ênfase, né, sobre esse cuidado que ele tem com a tribo de Levi. Então o dízimo a gente sabe que tem a ver com o sustento da tribo de Levi. Toda a tribo de Levi, que era uma imensidão de famílias, né? Eram muitas famílias, eram muitas pessoas. A última contagem que a gente viu lá em Números foram 22 mil, se não me engano, se não me falha a memória. Então você imagina alimentar 22 mil pessoas, né? Diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Então imagine a quantidade de dízimos que precisava chegar ali na casa do Senhor para que isso fosse distribuído para os levitas e eles pudessem ter o seu sustento, porque eles trabalhavam integralmente no tabernáculo. Então era disso que eles viviam. E o versículo talvez que a gente pode grifar aqui, e que isso precisa ficar guardado mesmo no nosso coração, precisa estar sempre muito entendido por nós, é que o Senhor vai falar sobre essa entrega do dízimo, mas ele vai dizer que nós podemos usufruir disso também na presença dele. Olha o que ele vai dizer bem no início aqui, eu queria que você grifasse isso, porque isso é o importante a respeito do dízimo. Versículo 22, olha o que ele diz aqui para nós. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Olha o 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos. Aonde, gente? Na presença do Senhor. Então isso fala de comunhão entre os irmãos e que era lá no templo, no tabernáculo, quando eles levassem esse dízimo para lá, parte disso nos sacrifícios, nas ofertas feitas ao Senhor, era assado ali mesmo, na frente deles. E essa carne, ou esse cereal, ou esse vinho novo, ele era o banquete que eles comiam. Isso se assemelha muito à Santa Ceia que a gente faz hoje, tá? Mas era muito mais do que simplesmente comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de vinho, como nós fazemos hoje como um cerimonial. Isso era realmente uma refeição que era feita. Então, nas festas ou no momento em que eles levavam esses dízimos anualmente, isso se tornava uma semana, se não me engano, eram 7 dias que eles estavam ali juntos naquela cidade, no caso Jerusalém, né, onde o Senhor institui para colocar o seu templo ali, o tabernáculo. Era lá, eles se reuniam, todo o povo de Israel se reunia ali para festejar junto, comer junto e estar na presença do Senhor em adoração. Então, olha que privilégio. Eles podiam usufruir, inclusive, de parte desse dízimo ali mesmo, juntos, em comunhão. Então, esse texto aqui é bem importante a gente guardar no coração, porque fala desse entendimento de que entregar o dízimo faz parte de um princípio, mas que eu também vou estar usufruindo dessa entrega, porque ali quando eu estou em comunhão na igreja, quando eu estou em comunhão com o corpo de Cristo, eu também estou usando esse valor monetário, ok? Hoje é dinheiro que a gente leva como dízimo, mas ali eles usavam os cereais, o vinho novo, então isso eles também usufruíam ali. Então hoje, da mesma maneira que a gente acaba usando os benefícios ali do que o dinheiro compra, então a cadeira boa, o telão bom, a internet, tudo que a gente usa na casa do Senhor hoje, que é comprado, que é pago com o dízimo, isso é de alguma maneira usufruído por nós também. Então isso enquadra dentro disso que a gente acabou de ler. A gente está comendo, usufruindo desse dízimo na presença do Senhor junto com os nossos irmãos, tá bom? Então isso é bem importante a gente sempre pensar, lembrar, né? Dízimo não é um princípio para se fazer e depois ficar pensando aonde é que isso foi. Não, essa não deve ser a nossa preocupação. Essa preocupação nem precisa passar pela nossa cabeça, porque a gente está entregando ao Senhor. E o dinheiro é para ser, no caso hoje, né? O dinheiro é para ser utilizado com todos os benefícios e com tudo que é feito ali mesmo na casa do Senhor e na obra do Senhor, né? Capítulo 15, vamos seguir?
Esses 3 capítulos aqui, eles são bem simples, porque eles só vão estar nos lembrando de textos que a gente já estudou em Levítico, em Êxodo, tá bom? Então, Moisés já falou isso lá atrás e ele só tá lembrando essa nova geração, tá bom? Então, a gente não pode esquecer disso. É bem legal pra gente também lembrar daquilo que a gente já leu, mas estudar, a gente já estudou isso aqui minuciosamente lá nos outros livros. Capítulo 15 diz assim, nós vamos do 1 até o versículo 11 primeiro. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Difícil esse texto, não é, gente? Não é difícil? Porque o Senhor vai falar de forma bem particular para Israel, tá? Então isso é uma lei de convivência, uma lei social, uma lei de justiça social entre o povo de Israel. Então o Senhor está colocando uma regra onde todo israelita deveria ser suprido nas suas necessidades pelos seus irmãos. Então se um israelita soubesse que algum israelita está passando por alguma necessidade, algum problema financeiro, se ele está passando dificuldades, ele deveria socorrer. Isso é muito parecido, na minha opinião, quando eu vejo um texto como esse, com uma ordem de homens que existe no Brasil e no mundo chamado maçonaria, né? A maçonaria, ela é muito parecida com esse princípio e talvez, inclusive, os fundadores da maçonaria, eles tenham justamente esse texto em mente, porque o que a maçonaria prega nesse aspecto financeiro? De que nenhum membro dessa seita deve passar dificuldades financeiras. Então, quando você faz parte dessa seita, quando você é dessa seita da maçonaria, automaticamente, se você passar por alguma dificuldade financeira na sua empresa, na sua casa, todos os outros daquela igreja, né, onde eles congregam ali, que eles chamam de loja, todos eles devem socorrer essa pessoa que está em dificuldade. Então, na maçonaria, não existe ninguém pobre, tá? Então, isso é uma regra deles lá, dessa seita chamada maçonaria. Então, quando uma pessoa é convidada a participar, ela já fica sabendo dessa regra, de que se algum participante daquela seita passar por dificuldades, todos eles se unem para ajudá-los. Então eu acho isso bem parecido com esse princípio que o Senhor dá para Israel e que entre os israelitas isso é uma realidade até hoje, tá? Eles têm essa prática normal entre eles. Então nenhum israelita passa dificuldade financeira sem que o seu irmão mais próximo, as pessoas mais próximas a ele,
o auxilie. Então, só vai permanecer em dificuldade financeira se a pessoa não falar nada, mas se ela comunicar na sua sinagoga ou na sua comunidade que ela está passando por alguma dificuldade financeira, israelita não passa dificuldade financeira. Eles sempre serão o auxílio uns dos outros. Isso é normal na cultura judaica até os dias de hoje. Isso é uma cultura deles, se ajudarem mutuamente. Infelizmente, isso não é realidade na igreja de Cristo, né? Ainda que Cristo tenha deixado a mesma mensagem de nós termos essa questão da justiça social, e infelizmente isso não é uma realidade na igreja. Ou existem pessoas muito ricas, ou existem pessoas muito pobres dentro da igreja, e geralmente elas não são assistidas. Geralmente elas passam realmente por dificuldades. Elisângela, mas você está falando que todo mundo que passa por dificuldade financeira deve ser ajudado pela igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós, como comunidade, como igreja, precisamos acompanhar as famílias de perto e, sabendo então de uma real necessidade, essas famílias precisam ser assistidas. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou abrir um parênteses e prestem bastante atenção nisso que eu vou falar. Existe uma diferença enorme entre passar uma dificuldade financeira por um problema que acontece e que sai fora do nosso controle, né? Por exemplo, estava indo tudo bem na minha casa, mas de repente meu marido ficou desempregado, ok? Então ele ficou desempregado, realmente a renda daquela família acabou momentaneamente. Então, se aquele homem ficar desempregado 15 dias, um mês, 2 meses, esse é o tempo que a igreja dá o socorro, né? Os irmãos dão o suporte para que essa pessoa consiga um novo trabalho, comece a trabalhar e tenha então o seu sustento. É disso que eu estou falando. Aconteceu uma doença em que essa doença a pessoa também ficou acamada e não pôde trabalhar. Se ela não pode trabalhar, ela não tem renda para sustentar a sua casa. Então eu estou falando de situações adversas que acontecem na vida de qualquer pessoa e que então a comunidade, a igreja precisa estar assistindo. Diferente, por exemplo, de um caso de uma pessoa que ela ganha R$1.000 por mês e ela gasta no cartão de crédito R$3.000 por mês. A igreja é obrigada a pagar o cartão de crédito dela que passou 2.000, gente? Não, ok? Não. Então, se uma pessoa ela é descontrolada financeiramente, se ela não sabe usar bem o dinheiro que ela tem, se ela não controla as suas finanças, se ela mete os pés pelas mãos fazendo compras ou qualquer outro tipo de negócio que traga prejuízos financeiros para ela e ela fique em dificuldades, isso não está dentro dessa regra, ok? Tanto é que Israel muitas vezes justamente se tornou escravo dos seus próprios irmãos israelitas justamente por causa disso. Se uma pessoa ela é irresponsável a tal ponto de perder os seus bens, de perder a sua dignidade financeira, de não conseguir suprir as suas necessidades, ela era vendida como escravo. A sua família era vendida como escravo. Esse é o caso. Então vamos supor que isso tivesse vigente hoje em dia. Se essa situação acontecesse nos dias de hoje e fosse a mesma cultura do Antigo Testamento. Então, provavelmente, se eu tenho um irmão que está lá financeiramente com dificuldade e esse problema financeiro dele foi porque ele gastou muito no cartão de crédito, ele teria que vir trabalhar para mim de graça e eu então eu pagaria essa fatura do cartão para ele. Tá entendendo qual que é a questão? Como isso se resolveria? Então, até que ele me pagasse o dinheiro que eu paguei da fatura do cartão de crédito dele, ele teria que trabalhar de graça para mim. Talvez ele, a família toda. Muitas vezes a família inteira do israelita era colocada como escravo para pagar a dívida que a pessoa acabou entrando, né? Para ela não ficar em dificuldade financeira. Então, percebe como era a questão? Então, não é simplesmente sair dando dinheiro para qualquer pessoa. Não. Essa pessoa precisa estar sendo assistida pela comunidade e então os irmãos entenderem que aquela dificuldade que ele está passando financeiro tem um fundamento real. Não foi um descontrole financeiro, não foi por irresponsabilidade financeira, foi porque realmente essa pessoa
está passando por um momento de dificuldade, de circunstância financeira, então a igreja está ali pronta para suprir, ok? Entendido até aí? Eu decidi falar um pouquinho sobre isso, a gente falou lá atrás, mas eu acho bem importante a gente pensar sobre isso, né? E tem uma coisa também importante aqui no versículo... Oi, pastor, pode falar. Denise, é o caso não dá o peixe, dá a vara, né? Ensina a pessoa a pescar, né? Sim, pastor, é o caso, isso. Né? Na verdade, assim, a gente de fora, quando vê uma pessoa com dificuldade financeira, você precisa, se essa pessoa te dá abertura, lógico, né? Saber por que ela está em dificuldade financeira. Essa é a primeira questão, né? O que é que está acontecendo? Por que você está em dificuldade financeira? E sabendo o problema, é tentar achar soluções que a própria pessoa faça aquilo ser solucionado, sem precisar da minha ajuda financeira. Então, se é a questão de descontrole financeiro, vamos sentar, vamos fazer umas contas aqui junto, vamos ver como que eu posso te ajudar para que você saia desse buraco que você entrou. Você está vendo que você está sendo irresponsável com a sua vida financeira? E se você continuar assim, a sua família vai sofrer. As pessoas que estão próximas a você acabam sofrendo. Então era isso que a igreja precisava sempre fazer, né? Mas infelizmente não é o que acontece porque as pessoas não falam, né? As pessoas, elas sofrem, inclusive financeiramente falando, por elas não quererem conselho, porque elas não querem ser corrigidas, elas não querem arrumar a vida. Então aí as pessoas vão, né, só se atrapalhando ainda mais e deixando a coisa rolar. Mas é isso mesmo, é não dar o peixe, tem que dar a vara e ensinar a pescar. Tem que sair do buraco, né? Vamos lá, versículo 9, olha o que está escrito aí, que Deus deixa, Moisés está lembrando, e o Senhor falou isso lá em Levítico também. Olha só, cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Então, que vocês nem pensem o que ele vai dizer aqui agora. Ó. Moisés está dizendo, israelitas, nem pensem isso na mente de vocês. Isso é um pensamento ímpio. Qual é o pensamento? O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Sabe o que Moisés está falando aqui? Olha só a situação que está acontecendo. Um israelita passava por uma dificuldade financeira num dado momento. E o 7º ano, o ano do cancelamento, estava para acontecer já daqui um ano, daqui 2 anos. Já tinha se passado 5 anos, por exemplo, desde o último cancelamento das dívidas, né? Então, de 7 em 7 anos, eles tinham esse princípio do cancelamento das dívidas. Aí, eu sei que o meu irmão está passando por uma dificuldade financeira e eu vou ajudar ele financeiramente. Só que o cancelamento da dívida tá para acontecer aí logo, logo. Se eu emprestar o dinheiro para ele agora, quando for daqui 1 ano, daqui 2, eu vou ter que simplesmente dar o cancelamento da dívida. Ele não vai precisar mais me pagar. Então, já que ele não vai mais precisar me pagar, eu vou ficar no prejuízo, eu vou ficar sem aquele dinheiro. Então, o Senhor está pedindo para os israelitas nem pensarem essa besteira. Você vai socorrer o teu irmão independente se ele vai poder te pagar a dívida ou não. Porque quem está instituindo essa questão do cancelamento da dívida é o Senhor. E Ele está se responsabilizando de te abençoar, independente se essa pessoa te pagou ou não. Vocês estão entendendo, gente, a responsabilidade que o israelita tinha? Então, a maldade no coração humano não pode existir nesse caso. É aquele ditado que existe aí fora. Como é que é? Emprestar para Deus, né? Dar aos pobres é emprestar para Deus. Não tem um negócio assim? É mais ou menos isso. Porque, na verdade, é isso que a gente vai estar fazendo quando a gente ajuda o nosso próximo. A gente vai estar emprestando para Deus. Por quê? Quem vai dar o pagamento para nós, quem vai realmente nos abençoar cada dia mais, com mais riqueza, com mais condições financeiras, é o Senhor. Então, o avarento, a pessoa que tem esse tipo de pensamento maldoso, ela não prospera nunca, porque ela não deseja realmente de coração
ajudar o próximo. Que é isso que o princípio está falando. Quando a gente abençoa uma pessoa, você precisa pensar que você está abençoando, pronto e acabou. E quem vai te dar a recompensa é o Senhor. Não é aquela pessoa para quem você está ajudando. A gente não pode querer realmente a recompensa do próximo que a gente está ajudando. Porque talvez aquele próximo que você está ajudando hoje, ele nunca vai poder te retribuir da mesma forma. Mas o Senhor está dizendo, eu sou responsável por você e quem vai continuar te abençoando cada dia mais sou eu. Então nem pense uma bobagem dessa. Olha que lindo, gente. Como Deus se preocupa em falar, em deixar na palavra até o que vai passar na minha mente. Até as maldades que a minha mente, que o diabo vai soprar na minha cabeça, para eu não abençoar uma pessoa. Como se o dinheiro que tivesse na minha mão fosse meu. O nosso dinheiro é nosso, gente? O dinheiro que está na nossa mão é nosso? Não! O nosso dinheiro é do Senhor. Quem deu para nós foi Ele. Quem nos dá saúde para trabalhar é Ele. Quem nos deu o nosso emprego é Ele. Então, por que eu vou ter medo de abençoar, de ser generoso com o próximo, se quem tem me dado tudo que eu tenho é o Senhor? Isso é um princípio poderoso. Quando se tem esse entendimento, quando destrava essa chave, quando a gente consegue compreender no nosso espírito essa verdade espiritual, gente, é libertador. Porque você para de achar que tudo é meu. O dinheiro é meu, o carro é meu, a casa é minha, tudo é meu. Não, tudo é do Senhor, não tem nada seu, entendeu? Você só está usando, você é mordomo de todos os bens que o Senhor tem entregue nas tuas mãos, amém? Vamos seguir? Versículo 12 até o versículo 18, olha só o que diz aí para nós. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dê-lhe a liberdade. E quando fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje dou a você essa ordem. Mas, se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Gente, é lindo demais ver esses princípios que Deus vai deixando na palavra. Ele está falando a mesma coisa que a gente acabou de falar. Então, quando alguém se vender para você como escravo, a pessoa tem a dívida lá, não conseguiu pagar a dívida e teve que se vender para você como escravo. Então, você pagou a dívida dela e ela se tornou, então, seu trabalhador. Ela está trabalhando para você, durante 6 anos ela vai poder trabalhar. O Senhor dá essa possibilidade. Mas no 7º ano, você vai ter que libertar essa pessoa. Ela vai deixar de ser seu escravo. E o tempo que ela trabalhou para você, ela pagou a dívida. Então, ninguém vai poder ser escravo de alguém para o resto da vida, a menos que a pessoa decida viver com você, porque entende que você é um senhor com letra minúscula, justo, piedoso, bondoso, e essa pessoa quer viver com você para o resto da vida. Esse escravo da orelha furada, nós falamos ele lá também nos ensinos que o Senhor traz para nós em Levítico. A gente falou um pouco dele. Isso fala desse serviço que nós entendemos que nós éramos escravos do pecado. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e nos libertou. Ele nos comprou para ele. Então nós somos escravos do Senhor por amor. Essa é a palavra. Então você continua servindo a Deus, mesmo sabendo que você poderia ser livre,
que você poderia não ter ele como Senhor da tua vida, mas como você sabe que ele é o melhor Senhor que você pode ter na sua vida, então você continua desejando servi-lo para o resto da vida. É disso que fala esse escravo da orelha furada, tá? Esse texto é lindíssimo, é maravilhoso. Entender esse princípio de que Cristo é esse Senhor com letra maiúscula que está sobre a nossa vida e a gente decide servi-lo por amor. A gente não quer sair dessa escravidão de Cristo. Cristo nos escraviza para servi-lo em amor. Então a gente quer continuar na casa, né, desse Senhor que é Jesus. Então a gente não quer abandonar nunca esse Senhor. Por isso que a gente serve ele como a gente serve, tá? Então tá falando sobre isso. Isso era uma maneira de Israel entender o quão poderoso era essa questão da libertação, o quão poderoso era saber que você é livre, mas que você, por amor ao seu Senhor, você pode permanecer com ele, servindo ele, porque ele te dá tudo. Isso fala de um servo que entende que a casa do seu Senhor é o melhor lugar para se estar, ok? Tá falando sobre isso. Entenderam até aqui? Nossa, Pode falar, Aninha. falta 2 minutos, quase um. Ah, tá. É para fechar e abrir outra, né, Aninha? É isso? Vamos fechar aqui então, pra gente não. Vamos fechar aqui pra gente não ficar sem aula, né? Vamos fechar e eu já abro de novo. Voltem rapidinho, tá? Vamos lá, gente, o pessoal vai entrando aí. Capítulo 15, do versículo 19 até o finalzinho agora desse capítulo 15. Diz assim: separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria de suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria de suas ovelhas. Todo ano, você e sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando, tanto cerimonialmente impuro, quanto o puro o comerão, como se come a carne da gazela ou do veado. Mas não poderá comer o sangue, derrame-o no chão, como se fosse água. Então, esse finalzinho aqui do capítulo 15 está falando sobre a forma, né, de se comer as primeiras crias. Então fala da primícia, né? A primícia deveria ser levada ao Senhor, tanto do boi como da ovelha, tudo que fosse a primeira cria de um animal puro deveria ser entregue ao Senhor. Se a primeira cria tivesse algum defeito, eles poderiam fazer um churrasco ali onde mesmo eles moravam, onde eles moram, né? Para eles comerem, porque aquele animal não servia para entregar ao Senhor. É isso que está sendo dito aqui. Não comam em outro lugar, senão na presença do Senhor, as primeiras crias. Levem as primícias
para o templo, para o tabernáculo, para oferecer ao Senhor. Esse princípio é fantástico. A gente já tem entendido bastante sobre questão de primícias, né? Capítulo 16, nós vamos falar sobre as festas. Nós vamos só ler, tá? Capítulo 16, a partir do versículo 1, vai falar sobre a Páscoa, vai falar sobre a festa das semanas, das cabanas. Vamos ler aí, a gente só vai passar a leitura, tá bom? Não vou nem me ater aqui, porque ele tá falando sobre as festas que a gente já viu lá em Êxodo, depois em Levítico. Então tá sendo só repetido para a galera aqui de Israel, para a nova geração. Capítulo 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas. Capítulo 16, Pastor Marcos. Começamos agora, capítulo 16. A partir do versículo 1 aí, né? Vou ler as festas. Já estou no versículo 2. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local em que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Versículo 3 do capítulo 16. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, dera a vocês. E sacrifiquem-na apenas no local em que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento. E no 7º dia, façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Então, a primeira festa é a festa da Páscoa, né? Na verdade, é o sábado, já começa com o Shabat e aí em seguida vem a Páscoa. Então, Moisés está pedindo para a galera lembrar que no mês de Abibe, no primeiro dia do mês de Abibe, eles já começam a pensar sobre o calendário judaico, sobre as festas que o Senhor instituiu, e eles deveriam fazer isso todos os anos. Então, todos os anos, anualmente, começava ali o calendário judaico no mês de Abibe, ok? Seguindo aí, versículo 9. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Então, a segunda festa é a festa de Pentecostes ou a festa das semanas, tá? Essa seria a segunda festa. Por que eu não vou me ater nisso? Porque a gente estudou ela tanto em Êxodo quanto em Levítico, tá? Então, a gente já estudou todas essas festas lá. Se vocês precisarem lembrar de alguma coisa ou quiserem rever nessas aulas, vale bem a pena, tá bom? As festas estão lá, a gente estudou uma a uma e foi falando o seu significado, essa questão de quantos dias, por que 7 semanas, né? E tudo que vai acontecendo no desenvolvimento. Versículo 13. Vamos ver a festa das cabanas até o finalzinho aqui. Até o versículo 17. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade.
Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local em que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então tá falando da última festa, né? Que é a festa das cabanas, que deveria ser celebrado aí por Israel. Então essas 3 festas, a princípio aqui, eram as festas mais importantes do calendário judaico. A gente sabe que são 7 festas no total, mas essas 3 aqui são as principais, e até esse momento aqui eram as festas que deveriam ser celebradas anualmente por Israel, sem falhar nenhum só ano. Era o que eles deveriam fazer, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez. Cada festa trazia o seu memorial, trazia a sua tipologia, trazia o seu entendimento. Israel precisava lembrar disso, de tudo que Deus havia feito e que continuava sendo o Deus deles em todos esses aspectos. Amém? Versículo 18 do capítulo 16, né? Vamos continuar aqui, a gente já termina o capítulo 16. Diz assim: nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Vou parar aqui, porque aí o versículo 21 e 22 já faz parte do 17. Então, o Senhor, Moisés tá lembrando a galera, né? Não é o Senhor falando, o Senhor já falou isso lá atrás, mas Moisés está lembrando eles de que eles devem levantar juízes, pessoas que possam julgar as suas causas, pessoas sábias no meio deles, né? Líderes das suas tribos, para ajudá-los nessa comunicação, no julgamento das causas, no entendimento que eles vão ter sobre as circunstâncias que vão acontecer, porque vão acontecer situações, né, entre irmãos israelitas, entre um estrangeiro e um israelita, vão acontecer as situações. Então esses juízes serviriam para auxiliá-los nesses julgamentos, nas causas, né, que fossem levadas para eles. Deus sempre vai levantar essa bandeira, gente, de que o julgamento deve ser sempre com imparcialidade e sem o pagamento de suborno. Percebem que isso não é de hoje, não tem a ver com o século XXI, não tem a ver com a política no Brasil. Isso desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, sempre vão haver pessoas desejando facilidades, desejando que a sua causa fosse julgada de acordo com o seu entendimento, né? Então, isso já acontece desde sempre. E isso, infelizmente, é algo que Deus abomina. Literalmente, Deus abomina isso. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Com mais inteireza de coração sempre, nos nossos julgamentos, inclusive. Que a gente seja reto, que a gente seja íntegro em tudo que a gente faz, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Vamos entrar no capítulo